Essa conversa de Jesus com Nicodemos é extremamente reveladora a respeito da própria pessoa de Jesus e tem implicações assim profundas para a nossa vida. Essa é uma conversa que tem por trás uma angústia desse homem chamado Nicodemos. Ele é um fariseu, ele é uma autoridade entre os judeus, mas ele procura Jesus de madrugada, à noite. Ele vai ter com Jesus para uma conversa privada, reservada. Ele, como fariseu, poderia ter ido falar com Jesus durante o dia, à luz do dia. Porque os fariseus, que eram o grupo religioso judaico mais zeloso da lei à época de Jesus, tinha essa responsabilidade, esse grupo dos fariseus, de verificar, avaliar, checar todos os que diziam que eram o Messias. E os fariseus então iam até esses pretensos Messias para interrogá-los, para investigá-los, para saber se eles eram de fato Messias ou não. Porque o povo de Israel vivia com essa expectativa da chegada do seu Messias. Desde o Gênesis, a promessa que foi feita de que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Depois, passando por Abraão, de que um dos seus descendentes abençoaria todas as famílias da terra e que a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Depois, passando por Moisés, Deuteronômio capítulo 18 registra que Moisés diz que entre os irmãos de Israel, Deus levantaria um profeta que deveria ser ouvido e acatado. Então é por isso que quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? As pessoas respondem, uns dizem é Moisés, é o profeta que Moisés falou. Você é o profeta que Moisés anunciou e que nós estamos esperando. E depois também a promessa renovada para o rei Davi. Quando Deus diz ao rei Davi que um dos filhos dele construiria um templo e que um dos filhos dele seria um rei de um reino eterno, um reino que não teria fim. Então Jesus, quando entra em Jerusalém, entra aclamado como aquele que é o filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, glória, aleluia ao filho de Davi que está entrando em Jerusalém. Então todos esperam esse Messias, esse ungido, esse escolhido do Senhor, esse Cristo. E quando Jesus de Nazaré é apontado como Messias, como o Cristo, então os fariseus têm que verificar se é ele mesmo. E Nicodemos vai lá falar com Jesus, mas Nicodemos vai já com uma predisposição positiva. Ele vai com interesses não apenas investigativos formais, em nome dos fariseus. Ele vai com uma angústia no coração dele, porque ele já chega dizendo, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. E sabemos que ninguém poderia fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não estivesse com ele. Mas Jesus sabe com quem está falando. E sabe que essa conversa tinha que chegar. Porque a maneira como João vem registrando o seu evangelho vai conduzindo para esse tipo de conversa entre Nicodemos e Jesus. Porque a primeira coisa que João vai dizer é que Jesus desfere um golpe na estrutura sacrificial religiosa de Israel. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus aceita essa referência a ele. Jesus, quando entra nas bodas de Caná, na festa de casamento em Caná da Galileia e transforma a água em vinho, ele está dizendo, olha, não mais o cerimonialismo religioso judaico, mas agora é o meu sangue que purifica. Depois Jesus desfere um golpe profundo nas estruturas mais fundamentais da religião de Israel, quando manda derrubar o templo de Jerusalém.
entra no pátio do templo, joga as mesas do comércio do templo para o alto e desfere um golpe duríssimo, dizendo: podem derrubar esse templo que eu vou construir outro em 3 dias. E João vem contando essa história. Então vai chegando um momento em que a identidade messiânica de Jesus está muito explícita. E aí Nicodemos vai falar com ele para saber se ele é de fato o Messias ou não. E Nicodemos chega com uma sensação de que de fato está diante do Messias verdadeiro. E Jesus sabe com quem está falando, sabe que está diante de uma autoridade em Israel, sabe que está diante de um fariseu, sabe que não está falando com qualquer um, sabe que está falando com um mestre. E é por isso que Jesus já devolve essa interpelação de Nicodemos em altíssimo grau. Não tem meias palavras, não tem saudações preliminares, não tem aquecimento. Jesus já bate alto em Nicodemos, dizendo: não me venha dizer que você enxergar que eu sou o Messias, não me venha falar que você teve discernimento do reino de Deus, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos responde: eu sei que evidentemente o Senhor não está falando de um homem voltar ao ventre de sua mãe. Então de que novo nascimento o Senhor está falando? E Jesus responde dizendo: o nascimento da água e do Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. E você não entende o que Jesus está falando, nem eu entendo. Mas Nicodemos entendeu. Nicodemos entendia essa mensagem cifrada. Eram 2 mestres em Israel conversando. Eles têm atrás de si uma bagagem de toda a tradição, a lei e os profetas. E Deus sempre foi colocando na história de Israel, nos seus feitos poderosos, na lei de Moisés, nas falas dos profetas, nos eventos simbólicos, tudo o que Deus foi fazendo em Israel, foi apontando para o Messias e para Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo: olha, todas as coisas que vieram antes foram como sombras daquilo que viria e que era Jesus. Então, quando Jesus e Nicodemos estão conversando, é uma conversa entre mestres. Nós ficaríamos observando, tentando entender o que eles estão falando. Que nascer da água e do Espírito. Por isso que Jesus diz: olhem para a estrutura sacrificial do templo. Cordeiro. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí todo mundo entende, porque tem história lá atrás. Então Nicodemos, ele vai procurar na história de Israel onde tem água e Espírito. E onde tem água e Espírito, nascer da água e do Espírito na história de Israel? Há pelo menos 3 grandes referências. A primeira está no Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, 1. Esse você sabe de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Gênesis 1, 2. Tem que olhar. A terra era sem forma e vazia, havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nicodemos olha para Jesus, o software girando, chegou em Gênesis e Jesus fala: aí Nicodemos, vai aí, está indo bem. O que é que acontece aí? O Espírito está pairando sobre as águas. E o que você consegue enxergar? Nada, é escuridão. Você já esteve num lugar assim, Nicodemos, em que era água e escuridão. Onde era? Você já esteve também. No ventre de sua mamãe. A água e a escuridão. E o Salmo 139 diz que enquanto você estava no ventre de sua mamãe, o Espírito de Deus entretecia você, fazia você, mexia em você. Deus está criando o mundo. Escuridão e água.
O Espírito Santo está gestando essa criação. Vai mais, Nicodemos, diz Jesus. E aí Nicodemos diz, e aí o que acontece é que Deus ajunta as águas de um lado e terra de outro. E que mais, Nicodemos? E Deus faz um boneco de terra e água, é barro. Isso, e que mais? E sopra neles o fôlego. Sopra o Espírito, o vento, dá o hálito, a respiração, a mesma palavra para espírito, vento, ar, sopro. Tanto no hebraico como no grego é uma só. Ruá em hebraico, pneuma em grego, é o Espírito. Então a primeira coisa é ali no Gênesis. Nascer da água e do Espírito, o ato criativo, o criador de Deus, o ato original de Deus. E Jesus olha para Nicodemos, Nicodemos olha para Jesus, o software de Nicodemos rodando, Jesus fala, vai mais. E aí Nicodemos diz assim, tem mais um lugar onde tem água e Espírito. E Jesus diz, aonde? No Êxodo. Diz, aí, segue. O que acontece no Êxodo? No Êxodo, o povo está escravizado no Egito e vai para a terra prometida, a terra de Canaã, e nessa travessia da escravidão para a liberdade, de um povo sem forma, sem cultura, sem estrutura nacional, sem senso de identidade de povo, sem o culto organizado, atravessa o deserto para chegar na terra de Canaã, mas para sair da escravidão e nascer como nação, tem que atravessar a água. Que água é? Do Mar Vermelho. E como é que essa água abre? Êxodo 15. O sopro de Deus abre a água. E o povo nasce da água e do Espírito e chega na terra prometida. E o profeta Ezequiel recebe a revelação de Deus e a palavra de Deus e vê um vale de ossos secos. E Deus fala para Ezequiel, profetiza contra esses ossos. Porque esses ossos são a nação de Israel, que está morta. Mas profetiza contra esses ossos. Porque eu vou soprar o meu espírito, e eles voltarão a viver. Eu vou colocar neles o meu espírito, e eu vou trocar o coração de pedra por um coração de carne. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu vou soprar, e eles vão nascer de novo. Eles vão sair da morte para a vida. E Nicodemos fica olhando para Jesus com aquela carinha de quem entendeu, e entendeu mesmo. Porque Nicodemos, ele se torna um seguidor de Jesus. Ele está presente junto com José de Arimateia para o sepultamento de Jesus. Quando os fariseus começam a tramar a morte de Jesus, Nicodemos é um que se levanta e diz assim, como vamos condenar um homem sem dar a ele o direito de defesa, um julgamento justo? É Nicodemos esposando a causa de Jesus. É Nicodemos ali aos pés da cruz, juntamente com José de Arimateia, dizendo, eu quero o corpo do meu Messias. Ele não vai ficar entregue aos bichos e às bestas feras para ser comido. Eu quero o corpo do meu Messias para sepultá-lo. Nicodemos está presente. Nicodemos é um que nasceu de novo. E quando essa conversa vai meio que chegando ao fim, acho que Jesus faz uma chamada oral com Nicodemos. Imagina essa. Jesus olha para Nicodemos e fala, você entendeu? Diz assim, entendi. Sobre o que nós estamos falando aqui, Nicodemos? Sobre nascer de novo? Não, senhor. Boa. Sobre Espírito Santo? Não, senhor.
Boa. Estamos falando sobre ir para o céu depois que morrer? Vida eterna? Não, senhor. Boa. Está indo bem, Nicodemos. Sobre o que nós estamos falando aqui? O Nicodemos fala assim, sobre isso aí que o senhor falou logo no começo. Falou, o que, Nicodemos? Reino de Deus. Reino de Deus, é sobre isso a nossa conversa. Porque Jesus responde para Nicodemos, quando Nicodemos vem com aquela conversa de mestre, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, eu sei que o Senhor ensina da parte de Deus, que o Senhor faz milagres porque Deus está com o Senhor. Jesus responde, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos entendeu, mas teve gente que não entendeu. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 é Jesus assim, indo embora. Fez tudo o que tinha que fazer, tudo. Ele está indo embora, ele está dando um valeu aí pessoal, estou indo, fui. E beleza, está todo mundo tranquilo, tal, ó, lembra, hein, está tudo certo. Todo mundo entendeu? Ó, cheguei, nasci lá em Belém, fugi do Herodes, Deus me chamou do Egito, lembra? Ó, sou eu, pecado do mundo, João Batista, o Cordeiro, sou eu, lembra? Lembra que eu mandei destruir tal templo, outro templo novo na minha ressurreição? Opa, olha eu aqui ressuscitado, todo mundo entendido, toda a autoridade me foi dada para todo mundo, no céu, na terra, debaixo da terra, então vocês vão sair, fazer discípulos em meu nome, de toda a raça, tribo, língua, nação. Então Jesus já viveu, já morreu, já ressuscitou, já apareceu para o pessoal, já fez a recapitulação das aulas, já tal, falou, ó, fica aqui que só está faltando uma coisa, é o Espírito Santo ser derramado, ó, já dei tudo para vocês que eu tinha para dar, estou indo, hein, valeu, estou subindo, espero o Espírito Santo que eu estou contando com vocês, estou indo. Aí um cara, mestre, aí nessa hora deve ter dado aquele frio na espinha, assim. Ah, Jesus falou. Fala. Falou, só mais uma perguntinha, tem mais uma dúvida? Aí é nessa hora que eu acho que Jesus fala. A dúvida do camarada é a seguinte. Atos 1, versículo 6. É nessa hora agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus, reino a Israel, reino a Israel, é reino de Deus. Vocês têm que olhar para trás e ressignificar tudo o que vocês pensaram a respeito do seu Messias. Não é um reino político. Eu não vim aqui para lutar contra Roma e lutar contra César. A liberdade que eu trago para vocês não é igual à liberdade que Moisés levou no Egito. O pão que eu dei para vocês não foi o maná que caiu no deserto, foi o pão da vida. E eu não vim aqui desfazer as obras de César, eu vim aqui desfazer as obras do diabo. Eu vim aqui libertar vocês da escravidão do império das trevas e transportar vocês para o reino do meu Pai. Eu vim aqui não para resolver um problema de Israel, não para tratar de um povo restrito na sua identidade étnica, a uma nação. Eu vim como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vim para toda a raça, tribo, língua e nação. Vocês não entenderam nada até agora. Vocês não ressignificaram nada, vocês não entenderam que é o reino de Deus. Vocês não entenderam nem a conversa que eu tive com Nicodemos, que era sobre reino de Deus, nascer da água e do Espírito. Vocês não entenderam que o que eu vim fazer foi fazer o mundo de novo. Eu vim
fazer aquilo que Deus fez lá no início. O Espírito que pairou sobre a escuridão e as águas veio comigo. E eu vim para soprar em vocês de novo o mesmo fôlego que o meu pai soprou naquele bonequinho de barro. E eu estou dizendo para vocês, esperem que o sopro vai chegar. E vocês vão ser testemunhas do meu reino, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e nos confins da terra. Porque eu não vim para um povo, eu não vim para uma raça, eu não vim para uma religião. Eu vim para abençoar todas as famílias da terra. Eu vim para esmagar a cabeça da serpente. Eu não vim para devolver a glória a Israel. Eu não sou um rei Davi. Eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vocês têm que entender isso. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que passaram-se tantos anos, e parece que nós também não entendemos. Eu fico pensando para quantos de nós Jesus não dá uma olhada assim, e dá uma desanimada. Jesus olha, eles não entenderam. Bom, se você lê João capítulo 3 e fala que você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio habitar em você, e quando você morrer você vai para o céu, glória a Deus, é isso também, mas não é só isso. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio fazer um novo mundo. Esse novo mundo chama-se Reino de Deus. E desse novo mundo participam aqueles que nascem do Espírito e que são soprados pelo Espírito. E nós que estamos aqui presentes na história, temos esse privilégio de ver essa conversa de Jesus com Nicodemos, de prestar atenção no que está sendo dito. E nós também entendermos que nós somos responsáveis por manifestar aqui e agora esse reino que Jesus trouxe. Porque os nossos olhos já foram abertos. Nós nascemos de novo. Então nós já vimos que o reino de Deus está aqui. É extraordinário isso. E o que isso tem a ver com a gente? Eu acho que pelo menos 3 palavras ajudam a trazer para o chão, para a nossa realidade concreta de vida, essa conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos com Jesus. A primeira palavra é arrependimento. Arrependimento. Arrependimento não como a gente é acostumado a pensar. Arrependimento como ficar triste, lamentar. Arrependimento como pesar por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer. Não, arrependimento como a palavra quer significar. Arrependimento é uma palavra grega composta de 2. Metanoia. Meta, além, que nem metafísica, física e metafísica. E noia, de nous, mente, metamente. A mente que vai além. Uma expansão do entendimento, uma expansão da consciência. Eu gosto do Dallas Willard, quando ele diz no livro dele, A Conspiração Divina, que metanoia é como aquele sujeito que morava numa fazenda e não tinha luz elétrica, não tinha eletricidade. Ele cuidava dos alimentos como? Com sal. Ele cuidava dos alimentos como? Enterrando os alimentos, para que a terra gelada conservasse um pouco, o máximo possível, os alimentos. Mas alguém passou lá na estrada, lá em cima da fazenda, e colocou eletricidade. E desceu alguém correndo na casa central da fazenda e disse: chegou a eletricidade. Chegou a eletricidade, tem fio lá na estrada. Só a gente puxar agora, chegou a eletricidade para cá. Podemos trazer uma geladeira para cá, um freezer. Não precisamos mais de lampião, agora podemos ter luz elétrica. Podemos ter internet aqui em casa. Aí o sujeito que está lá, fala assim: geladeira? Que isso? Freezer? Internet? Que é isso? Precisa de uma metanoia.
uma expansão de entendimento, uma expansão de consciência. A vida mudou radicalmente. Quando Jesus diz para Nicodemos, olha, o reino de Deus chegou, e se você não deixar o Espírito soprar em você, do mesmo jeito que soprou no Gênesis, não deixar o Espírito soprar em você, para você sair da sua escravidão, não deixar o Espírito soprar em você, para você sair da morte para a vida, você não vai participar e enxergar daquilo que Deus está fazendo. Nicodemos tem que abrir sua mente. Eu não sou só um Messias particular de um povo, eu sou para o mundo todo. E o Nicodemos, entendi, que maravilhoso isso, o reino de Deus está aqui, é isso que os teus milagres apontam, é isso. Então tem que abrir o entendimento por completo, e muda tudo, porque na vida de Nicodemos tudo mudou, depois que ele entendeu, tudo mudou. Agora ele volta para os fariseus, e ele tem a revelação do Messias, ele sabe do reino de Deus, ele volta para a sua gente, e agora ele tem uma perspectiva completamente diferente, nova da realidade. Então é metanoia, arrependimento. Segunda palavra, uma vez que a nossa mente é dilatada pela revelação do reino de Deus que Jesus nos traz, pelo sopro do Espírito de Deus que a gente recebe, os nossos olhos são abertos, a gente olha para o mundo tal qual ele é, com um certo desprendimento. Desprendimento. Porque a gente enxerga tudo que é, e sabe que tudo que é não é definitivo. É que o reino de Deus é a realidade última. E quando a gente nasce para o reino de Deus e recebe essa revelação do reino de Deus, a gente adquire uma dupla cidadania. Nós somos brasileiros, mas também somos cidadãos do reino de Deus. Nós sabemos que somos brasileiros, que tem os americanos, os alemães, os chineses, os japoneses, os colombianos, os mexicanos, os panamenhos, que nós vamos jogar contra eles daqui a pouco. Mas nós sabemos que pelo sangue de Jesus foram comprados homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, e Deus constituiu a todos um reino só. E todas as famílias da terra recebem o nome do mesmo Pai. E não importa se o sujeito é alemão, se o sujeito é americano, se o sujeito é brasileiro, se ele é negro, amarelo, branco, não importa quem ele seja, quando ele invoca Deus, o Pai Celestial, ele está invocando o nosso Deus, o Deus que nós também invocamos como Pai. Então nós agora somos brasileiros, mas não somos tão brasileiros. Porque a nossa lealdade ao reino de Deus é muito maior, indiscutivelmente maior, porque é absoluta ao reino de Deus do que a nossa pátria Brasil. Então a gente se distancia, olha para o Brasil, mas consegue ver que tem o reino de Deus aqui. A gente tem um distanciamento, um estranhamento, por exemplo, do sofrimento. A gente olha para o sofrimento e a gente tem que sofrer mesmo. Porque sofrimento é para sofrer. Nós ainda não estamos no reino eterno. Ainda não estamos no céu. Então aqui a gente sofre mesmo. Então a gente sofre, a gente olha para o sofrimento, a gente sofre, mas não sofre muito. Porque a gente olha para o sofrimento e diz assim, olha, você, dor, vai passar. Você, circunstância ruim, situação adversa. Você, hostilidade, você passa. De manhã vem a alegria. Você me faz chorar à noite, mas de manhã vem a alegria. Então, meu querido, chore, mas não chore muito. Porque passa. E também quando a gente vai para a festa e vai mesmo. E vai para a pista, e vai com tudo, mas não vai muito.
Porque a gente olha para aquilo tudo e diz, isso passa. Esse carro novo vira carro velho. Esse cabelo novo vira cabelo velho. Essa roupa nova vira roupa velha. Esse romance novo vira romance velho. Esse emprego novo vira emprego velho. Isso que é novo vai passar. É efêmero. A nossa alegria é o reino de Deus. Então a gente vem, mas não vem. Desfruta, mas com um certo estranhamento e distanciamento. Porque a realidade última nossa é do reino de Deus. É o que José experimenta lá no Egito. José foi vendido pelos irmãos dele como escravo para o Egito. Lá atrás na história de Israel. E quando ele vai para o Egito, eu imagino que José teve muita raiva dos irmãos dele. Ódio. Imaginou assim se vingar dos irmãos dele um dia. E quando os irmãos dele aparecem na vida dele de novo, ele já não é mais aquele irmãozinho indefeso. O José, o irmãozinho menor e indefeso. Agora, ele é autoridade no Egito apenas abaixo de Faraó. E José estala os dedos e os irmãos morrem na mesma hora. E eu acho que o José, quando fica de frente para os irmãos dele, fica olhando para eles assim, dizendo, eu queria muito matar vocês agora. Eu não vou não. Aí ele vai lá para os aposentos internos do palácio e chora alto. Por que ele chora lá? Ele chora dizendo assim, Deus, eu queria muito enfiar a cara deles no chão. Aí José se recompõe e volta. E quando ele volta, ele diz assim, olhe, vocês pensam que a minha vida estava na mão de vocês? Não estava não. Vocês me venderam para cá como escravo e vocês pensaram que tinham controle. Vocês fizeram mal contra mim e acharam que o mal que vocês fizeram contra mim era a última palavra, mas não era não. Porque tem aqui, ó, a nossa cidadania terrena, mas tem o reino de Deus. Tem Deus escrevendo aqui uma história. E quando vocês me fizeram mal, eu chorei, eu tive raiva, eu tive ódio, eu respirei vingança contra vocês, mas eu me distanciei, eu me desprendi, e Deus falou comigo que foi Ele quem me trouxe para cá. E o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Porque eu tenho dupla cidadania, vocês não sabiam. Os meus olhos se abriram e eu passei aqui no Egito, quando eu fiquei na cadeia, quando eu comi um pãozinho mal amassado, Deus falou comigo e eu passei por uma metanoia. Os meus olhos se abriram e eu vi o projeto de Deus na história. Eu vi. Aí eu me distanciei e olhei para vocês, olhei para mim, olhei para o Egito. E percebi o caminho de Deus. O profeta Naum fala isso. Naum, capítulo 1, versículo 4. Deus tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade. Deus tem um caminho. E quando José se distanciou, olhou para si, olhou para as suas circunstâncias, ele olhou para Deus e falou, Senhor, qual é o teu caminho aqui? Por onde o teu reino está passando? É o que Jesus chama Nicodemos a fazer. Nicodemos, dá um passo atrás. Olha para toda a história de Israel, olha para mim como Messias. Agora é o reino de Deus. Ressignifique tudo, metanoia, Nicodemos. Dê um passinho atrás e enxergue agora o reino de Deus presente aqui. E veja onde Deus está passando. Vem comigo, segue os meus passos, porque eu vou mostrar por onde Deus está passando aqui nesse momento da história. E aí Nicodemos volta. E José volta para a realidade. É o momento do engajamento. Mas ele vem e se engaja de maneira completamente diferente.
Ele sofre, mas ele não sofre como quem não tem esperança. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós a respeito dos que dormem? Consolem uns aos outros com essas palavras, porque não quero que vocês sofram como sofrem aqueles que não têm esperança. Vocês têm a esperança da ressurreição, então sofram, mas não sofram como quem não tem esperança. Então, se você está chorando, chore. Chore muito, mas guarde lágrimas de gratidão. Não chore tudo no sofrimento, não. Porque você vai chorar para louvar a Deus e agradecer a Deus quando a alegria chegar pela manhã. Então não chore tudo. Está feliz, está com a casa em festa? Celebre. Mas não celebre assim tudo. Porque você sabe que isso daí é só o início, ainda tem o céu. Imaginou? Você está num momento assim super feliz. Eu tenho um amigo que fala assim, quando ele está num momento super feliz, tudo perfeito, ele fala, e depois disso ainda tem o céu. Não é maravilhoso? Ainda tem o céu. Guarde a sua alegria final para o céu, porque a alegria final está reservada para nós. Nós temos essa esperança. O reino de Deus foi inaugurado.